Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha namorada, 33, e eu, 38, estamos juntos há 10 anos, de forma bastante estável, mas agora estou pensando em terminar. Como deixar sua parceira quando ela não fez nada de errado? O que devo fazer? Estou completamente perdido. Perdido o suficiente para realmente pedir conselhos online, o que, bem, não é algo que eu faça normalmente. Minha namorada e eu estamos juntos há 10 anos e moramos juntos por 5 desses anos. Não somos casados e não temos filhos. Eu não sou um grande defensor do casamento e, embora saiba que ela preferiria, ela nunca me pressionou para propor. Ela está feliz se eu estiver feliz. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é gentil, atenciosa, honesta, sincera e leal. Ela é bonita e está em excelente forma. Ela dá presentes maravilhosos, se preocupa profundamente com seus amigos e familiares, e se tivéssemos um filho, tenho certeza de que ela seria uma excelente mãe. Ela é tranquila, raramente se aborrece com qualquer coisa e mantém a casa limpa. Todos os meus amigos a adoram e, no papel, ela é de muitas maneiras a parceira ideal. Desculpe, mas não há grandes dramas, não há sinais vermelhos, não há infidelidade, nada. Mas eu perdi o sentimento de amor por ela. Bem, eu sempre a amei e me importei profundamente com ela, mas não tenho certeza se já estive realmente apaixonado por ela. Gosto muito dela, mas não diria que a adoro de verdade. Eu a respeito, mas não a admiro de verdade. E você sabe o quê? Ela merece todo o amor, adoração e admiração do mundo, e sinto que sou o maior e mais estúpido idiota por não ter dado a ela o que sinto que ela realmente merece. Tenho passado meses em uma terrível depressão, que tenho justificado como estresse relacionado ao trabalho. E ela, como sempre, é paciente, considerada e calorosa. E eu sempre fui honesto com ela, mas com isso, não consigo reunir forças para dizer a ela como me sinto. Eu nunca fui bom em falar sobre meus sentimentos mesmo, e como sei que meus sentimentos a machucarão terrivelmente, tenho realmente lutado com isso. Mas eu sei que minha dor está dificultando a vida dela, e minha frieza e retração emocional também devem estar causando dor a ela. Portanto, obviamente, preciso fazer algo a respeito. Por que quero terminar? Não sei, muitas razões talvez. Por todas as suas virtudes, ela tem algumas qualidades menos ideais que, quando começamos a namorar, não pareciam ser um grande problema, mas após tanto tempo, se tornaram grandes problemas para mim. Ela não ganha muito dinheiro, não trabalha muito e não tem ambição de se desafiar ou se aprimorar profissional ou pessoalmente. Descobri depois de alguns anos morando juntos que ela acumulou uma dívida considerável, que, até onde sei, é literalmente a única coisa que ela já me escondeu, provavelmente por constrangimento, mas eu paguei toda a dívida de qualquer maneira. Apesar do nosso acordo, ela ainda não pagou nada disso de volta, pretendia economizar todo o dinheiro que ela paga de volta para poder usá-lo como parte de um pagamento inicial para uma casa juntos, perdoando a dívida completamente. Ela tem uma ansiedade social e geral paralisante, e apesar de muitos anos de ser o apoio dela, incentivando-a e fazendo tudo o que posso para ajudá-la a melhorar. Ainda hesito em levá-la para sair com amigos, mesmo aqueles que ela conhece bem, porque há uma boa chance de que ela vá se fechar completamente e depois passar a próxima semana enrolada em um cobertor assistindo a transmissões no Twitch. Mesmo em férias, tenho que arrastá-la e fazer todos os planos, porque em um lugar novo ela se fecha completamente. Eu sou uma pessoa muito social e quero sair sempre com amigos, mas se fosse por ela, seria apenas eu e ela o tempo todo. Ela gosta do meu senso de humor, mas geralmente só consegue me fazer rir por acidente. Ela gosta dos programas de TV que assisto e da música que ouço, mas não gosto de nada do que ela gosta, e eu realmente tentei. Ela gosta dos meus amigos e os poucos amigos que ela tem, bem, não são pessoas muito boas, sinto que usam a bondade e a calorosidade dela enquanto oferecem muito pouco em troca. Sinceramente, talvez eu seja o único amigo verdadeiro dela, ou é assim que muitas vezes parece. E eu não costumo ficar bêbado, mas quando fico, sou um bêbado muito feliz. E ela é uma bêbada muito, muito irritada, completamente diferente de sua personalidade habitual. Quando saímos para beber com as pessoas, estou sempre preocupado que ela beba demais e destrua alguns móveis em casa, o que aconteceu algumas vezes, sempre com desculpas posteriores e substituições rápidas. Isso parece um grande sinal vermelho, talvez seja, mas em 10 anos juntos, é realmente o único erro dela, e ela quase nunca bebe o suficiente para chegar a esse ponto.
Além disso, eu fumo maconha praticamente todos os dias, à noite, quando estou relaxando depois do trabalho, ou quando estou em uma caminhada ou em um show, e isso nunca a incomodou nem um pouco, mas ela não fuma. Isso nunca me incomodou muito antes, mas seria tão bom se pudéssemos fumar um baseado juntos de vez em quando. Finalmente, sou uma pessoa inteligente, pelo menos gosto de pensar assim. Eu sou ótimo em palavras cruzadas e em trivialidades. Não acho que seja tão inteligente, conheço muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu, mas sempre me descreveram como cabeça ou algo assim e gosto de atividades intelectuais. Ela não é burra de jeito nenhum, provavelmente mediana, o que, novamente, não me incomodava no início, mas sinto que estou carente de um diálogo intelectual mais profundo em minha vida cotidiana. E você sabe, eu não sou santo também, mas diria que uma grande força motriz em minha vida é ser honesto, gentil, paciente, atencioso e altruísta. É provavelmente por isso que acabamos juntos, já que ela demonstra esses traços melhor do que a maioria. E pode ser por isso que estou lutando tanto nessa situação, já que às vezes posso ser a pessoa que suporta a dor para que outra pessoa não precise. Em essência, sinto que talvez sejamos muito diferentes. Trabalhei muito para me livrar da pobreza e das dívidas no início da minha vida, para conseguir o que quero, ir aos lugares onde quero ir, conhecer pessoas interessantes e ter uma casa decente em uma cidade decente. Quero melhorar minha vida e a mim mesmo todos os dias. Há tanto que quero fazer e não posso fazer tudo sozinho. E ultimamente ela tem sido um peso morto, como se não pudesse ou não quisesse ir na direção que quero, mesmo sabendo que ela sempre tentaria, e sempre tentou, sinto que não é suficiente. E a oscilação na minha mente entre ficar ou ir está me destruindo, e sei que ela pode sentir que estou infeliz e isso vai deixá-la infeliz. O que faço aqui? Como posso começar a dizer a ela o que tenho sentido? Sei que ela ficará arrasada, e ela vai querer fazer aconselhamento e vai fazer tudo o que puder para tentar me manter por perto, mas acho que já tomei minha decisão. Quero conversar com ela e deixar claro para ela da maneira mais suave possível. Eu não a odeio, nem mesmo não gosto dela. Só sinto que preciso seguir em frente, acima de tudo, sinto que talvez ela nunca seja capaz de lidar com isso, e isso arruinaria a vida dela, mas ela merece ser feliz. Eu agradeceria qualquer insight, conselho ou perspectiva que você possa oferecer, e estou feliz em responder a quaisquer perguntas. Sinta-se à vontade para presumir que sou um idiota enorme, porque me sinto assim. Obrigado por ler. Meu sobrinho namorou uma mulher por 10 anos, parecido com você. Ela era uma pessoa maravilhosa, ele sempre reclamava dela, de pequenas coisas. Ele terminou com ela há 6 meses. Após 3 meses, ele se arrependeu totalmente disso e queria voltar a ficar juntos. Ela não aceitou, eles realmente terminaram. Você deve entender que, se terminar com ela, provavelmente não haverá como voltar atrás. Edição: agradeço a todos pelas respostas. Algumas foram gentis, outras foram desagradáveis e algumas são projeções muito óbvias que não são totalmente relevantes. Sinto que devo ressaltar que vocês não precisam tentar me fazer sentir um pedaço de merda, porque já me sinto assim. Ativamente tentando não chorar. Esta é a minha primeira vez neste fórum e meu coração dói por todas as pessoas que comentaram aqui que claramente foram feridas no passado. Meu objetivo com tudo isso é, se eu tiver que machucar alguém, quero fazer isso com o mínimo de dor possível. Não quero ser a razão pela qual essa mulher odeia os homens. Não quero ser a razão pela qual ela não pode crescer e encontrar felicidade em sua vida. Eu respeito e me importo muito com essa mulher, se isso não ficou claro. E de maneira alguma sinto que os últimos 10 anos foram um desperdício para nenhum de nós, acho que estou simplesmente diferente agora. Talvez eu tenha crescido, talvez tenha piorado, eu não sei. Mas agradeço sinceramente a todos, até mesmo aos mal-educados, por seus comentários. Tenho muito em que pensar e continuarei lendo e respondendo quando tiver tempo. Edição 2. Não esperava que este post explodisse completamente. Obrigado novamente a todos pela ajuda. Tenho tentado ler e responder a todos, mas agora estamos com 1,7 mil comentários e não consigo acompanhar. Espero ter expressado minha gratidão sincera individualmente a todos que forneceram insights valiosos. Quando ela chegou em casa hoje à noite, eu desabei completamente chorando e falei por um tempo sobre o que tenho sentido. Ela, como sempre, está sendo muito solidária, mas claramente muito magoada. Não chegamos a lugar nenhum de verdade e não falamos sobre o que vem a seguir, e estou completamente, absolutamente exausto. Primeira vez que choro em anos. Seguindo suas recomendações,
Vou buscar terapia e vou incentivar que ela também busque. Embora isso pareça o começo do fim de nosso relacionamento, todos vocês me aconselharam a abordar minha depressão antes de tomar qualquer decisão final para garantir que ela não esteja influenciando meu julgamento. Após isso, o P excluiu sua conta e post. Eu sou a babaca por não me esforçar mais para deixar meu ex saber que nosso filho faleceu? Tanto eu quanto meu parceiro tínhamos 28 anos quando descobri que estava grávida. Juntos há 4 anos. Pessoalmente, eu não queria criança, meu trabalho estava oferecendo possíveis avanços dentro da minha posição e eu estava empolgada com isso. Mas depois de muita conversa, decidimos seguir em frente. Quando eu estava com cerca de 20 semanas, logo após descobrir o gênero, ele desapareceu. Eu não conseguia contatá-lo, ele não atendia o telefone nem respondia às mensagens. Fiquei preocupada e mandei mensagem para a mãe dele e descobri que ele estava morando com ela novamente e estava sobrecarregado com a situação. Ele continuava pagando sua parte das contas para minha conta bancária a cada mês, mas eu não tinha contato. Até tentei ir até ele, mas nada. Por volta das 27 semanas, desisti de tentar, parei de chorar e simplesmente segui em frente, pensando em um futuro como mãe solteira. Comprei tudo o que era necessário nas próximas semanas e preparei tudo. Com 31 semanas, comecei a sentir dores, mas atribuí isso às contrações de Braxton Hicks. Pouco antes das 32 semanas, minha bolsa estourou e entrei em trabalho de parto, com o bebê chegando muito rápido. Ele foi direto para a UTI neonatal. Mandei mensagem e liguei para o meu ex e a mãe dele, sem resposta. Menos de uma semana depois, meu filho faleceu devido a complicações do parto prematuro. Tentei novamente entrar em contato com meu ex e sua mãe. Deixei recados de voz e mensagens. Nada. As próximas semanas foram confusas, mas com a ajuda da minha mãe e do meu pai, o funeral dele foi organizado. Eles também tentaram entrar em contato com o ex e a mãe dele, ainda sem resposta. Mandei mais mensagens, mas nada. Acredito que provavelmente fomos todos bloqueados, mas, honestamente, naquele ponto eu não me importava. Eu estava tão quebrada. O funeral dele veio e passou. Foi bonito e terrível. Parei de enviar mensagens e pedi à minha família que não se incomodasse mais depois que o funeral passou. Não conseguia lidar mais com isso. Aproximadamente 5 meses após o nascimento ou falecimento dele, meu ex apareceu. Entrou sem permissão. Eu não estava em casa, mas quando voltei, ele ficou instantaneamente hostil. O apartamento claramente não estava preparado nem acomodava uma criança pequena. Ele exigiu ver o filho dele. Desabei e contei o que aconteceu. Nunca o vi tão triste e com raiva. Ele saiu furioso, batendo a porta ao sair. Em meia hora, recebi uma ligação desagradável da mãe dele, seguida de mensagens de irmãos ou outra família. Como ousava eu não deixar eles saberem de algo tão sério? Como pude esconder algo assim por pura maldade? Eu realmente não fiz isso, tentei. Mas não consegui continuar tentando. Já se passaram quase 3 semanas deles sendo terríveis. Falei com minha irmã neste fim de semana e ela disse, sinceramente, foi um tanto sacanagem não continuar tentando. Eles mereciam saber. Será? Tentei muito fazer eles saber, mas eu também estava passando por muita dificuldade. Perdi meu filho também. Sou uma idiota? Deveria ter feito mais? Edição, muito obrigada a todos pelas respostas. Desculpe por não responder a todos. Ler tudo isso foi muito intenso. Sinceramente, vou beber uma garrafa de vinho, ou 2, ler suas respostas gentis e chorar até dormir. Escrever tudo isso e reviver tudo foi difícil. Infelizmente, não posso trocar as fechaduras, o proprietário disse não, mas meu contrato de aluguel termina em 12 de junho e já tenho um novo apartamento para onde vou me mudar. E felizmente, meu pai pôde pagar por uma terapeuta particular e vou vê-la novamente na terça-feira. Muito obrigada a todos novamente pelas palavras gentis. Se você ler isso, Lewis, leia de novo. Depois leia os comentários. E depois apenas me deixe em paz. Atualização. O post anterior foi bloqueado, mas recebi algumas mensagens perguntando sobre mim, então antes de deixar esta conta completamente, eu só queria dizer às pessoas que estou bem. A mudança correu bem, estou longe o suficiente para não correr o risco de me encontrar com meu ex ou a família dele. Troquei meu número e excluí todas as redes sociais, então não tive mais contato pessoal deles por cerca de 6 semanas.
Minha irmã pediu desculpas pelo que disse, e conversamos muito sobre tudo. Definitivamente, não acho que nosso relacionamento seja o mesmo, mas estamos bem. Ainda ouço que eles falam mal de mim por meio de amigos, mas tento ignorar. Ainda estou em terapia e estou fazendo o meu melhor para seguir em frente com tudo. Visito o túmulo do meu filho quando posso. Felizmente, meu ex e a família dele se importam tão pouco com algo além deles mesmos que nunca perguntaram onde ele está enterrado, então posso fazer isso em paz. Obrigada a todos por tudo que disseram. Acabei voltando muito ao post anterior nos últimos meses e isso ajudou mais do que posso expressar. Vou deixar esta conta agora, mas novamente, obrigada. Você pode explicar o que sua irmã disse, pensou? Meu pai deu uma bronca nela quando descobriu o que ela me disse. Ela disse que não percebeu o quanto tentamos contatá-lo e achou que era como quando eu estava grávida, que eu decidi não me preocupar mais com o ex e fazer tudo sozinha. Honestamente, parece ser uma desculpa. Meus pais foram meu apoio durante tudo, mas minha irmã não estava tão ausente a ponto de não saber que ligamos e mandamos muitas mensagens. Mas o pedido de desculpas dela parecia genuíno e ela também não teve nada de bom a dizer sobre como eles têm sido desde então. Se alguém vai confrontá-los, será ela, mas meu pai disse para deixar pra lá e deixar eles se autodestruírem. Mexeu com meus filhos? Perca sua casa. Eu, 50, tenho 2 enteados, que eu chamo de meus filhos, já que estive na vida deles desde que tinham 8 e 10 anos e agora são jovens adultos. Minha esposa e eu fizemos questão de ter um ótimo relacionamento com o pai deles, Jason, e garantimos que ele tivesse a chance de estar por perto o máximo possível, até ficando frequentemente na nossa casa para estar com seus filhos, já que ele morava a mais de 1 hora de distância e não podia se dar ao luxo de morar mais perto. Jason tinha uma ex-namorada louca que havia tentado afirmar que eles estavam casados, dizendo várias vezes que eram casados em união estável ou que se casaram secretamente, ou casados em uma reserva indígena. Mas ele tinha uma ordem de restrição contra ela porque ela era louca e havia tentado várias maneiras de arruinar a vida dele. A ex é uma pessoa horrível. Ela foi presa várias vezes por falsificação e fraude. Ela e Jason tinham um relacionamento explosivo, mas ele tinha na cabeça que deveria fazer dar certo, pois gostava das filhas dela e do neto. Mas a ex o levou à prisão por violar sua liberdade condicional quando ele saiu do condado para ir ao funeral de sua mãe e não tinha preenchido um formulário apropriado. Não entendo bem essa parte, mas ela desempenhou um papel importante nisso. Depois que ele saiu vários meses depois, ela quis que ele voltasse e ele não aceitou. Ele fez uma ruptura limpa, se mudou para uma cidade nova, mas ela continuou a assediá-lo, o que levou à ordem de restrição. Ela enviava mensagens de texto para pessoas fingindo ser a polícia investigando, dizendo que ele estava dirigindo bêbado ou usando drogas, ou fingindo ser amigos, família para espalhar rumores e prejudicá-lo. Ela até mandou mensagens para meus filhos de telefones descartáveis, fingindo ser outros parentes ou amigos, dizendo coisas horríveis sobre o pai deles. Jason faleceu inesperadamente de um ataque cardíaco e foi um choque para todos nós. Ele finalmente estava vivendo em paz, tinha ótimos relacionamentos com amigos e filhos, estava mais feliz do que nunca. Ele não tinha muito. Morava em um trailer simples que um amigo deixou que ele ficasse de graça, algumas caixas de ferramentas, quadrinhos antigos, videogames, livros e módulos de Dungeons & Dragons, lembranças de seus tempos nos fuzileiros navais e uma picape antiga, 2009, que, em várias ocasiões, ele tinha prometido ao meu filho mais velho, vamos chamá-lo de Paul. Jason não tinha um testamento, e minha esposa se tornou a executora do espólio porque, na época da morte, os 2 filhos eram menores e herdeiros únicos. Embalamos as coisas do trailer de Jason e pegamos a caminhonete, que tinha o nome de Jason no título, mas tivemos que esperar pela certidão de óbito para transferir o título para o nome de Paul. Mas a ex ligou para a irmã de Jason exigindo a caminhonete, dizendo que era dela e postando no Facebook que iria denunciar o roubo, etc., o que realmente me deixou irritado. Depois de conseguirmos a certidão de óbito, fomos ao departamento de veículos automotores, DMV, e descobrimos que ela havia roubado o título da caminhonete por falsificação, afirmando que ela era a única herdeira e não podíamos transferir o título. Meu filho estava dirigindo por aí com um pacote documentando tudo caso fosse parado por dirigir um veículo roubado. Tivemos que contratar um advogado e iniciar um processo especial que levou vários meses antes que um diretor do DMV resolvesse o problema e conseguíssemos colocar o título da caminhonete no nome de Paul, com a ex continuando a ameaçar e causar problemas, nos deixando miseráveis e custando vários milhares em honorários advocatícios.
No início do ano passado, conseguimos passar pelo Tribunal de Sucessões. A ex nunca compareceu, apesar de dizer que era esposa e única herdeira. O tribunal declarou os filhos como únicos herdeiros e minha esposa como executora do espólio em seus nomes. Em vez de comparecer, a ex enviou um e-mail ao tribunal dizendo que não poderia comparecer por causa do trabalho, ela não tem emprego, e que Jason nunca estava perto dos filhos, ele não perdeu um único jogo de futebol americano do ensino médio, em casa ou fora, e nunca perdeu uma competição de atletismo em casa, e que eles estavam apenas vivendo às custas de sua pensão por invalidez para pagar a pensão atrasada dos filhos. Ela continuou com um monte de merda irrelevante apenas para difamar minha esposa e filhos e basicamente disse que não importava o que o juiz dissesse, que ela deveria ficar com tudo. Durante esse período, descobrimos que o nome de Jason estava no registro da casa da ex. Para obter uma redução nos impostos sobre a propriedade devido ao status de veterano com deficiência de Jason, ela havia preenchido papéis para incluí-lo no registro, mas não na hipoteca. Se ela tivesse apenas deixado meus filhos em paz, teríamos deixado isso para lá, mas ela havia ultrapassado o limite da negação, então entramos com um processo para obter metade da casa, a propriedade vale cerca de $380 mil. Fomos para a mediação judicial ordenada pelo tribunal, e ela rejeitou um acordo mediado de uma fração do valor que teríamos aceitado. Em abril, seu advogado abandonou e, por isso, ela conseguiu um adiamento na primeira audiência. Ela então afirmou que tinha encontrado um testamento de Jason designando-a como única herdeira, além de outro documento assinado que ela encontrou como uma escritura de renúncia de Jason para a casa. Me perguntei se foi isso ou ela não pagando a ele que fez ele desistir dela. Ela ia voltar ao Tribunal de Sucessões para reabrir, apelar, a sucessão e precisava de tempo para isso, o que o juiz concedeu. Na terça-feira, finalmente fomos ao tribunal em relação à escritura da casa. Ela não compareceu. O juiz fez perguntas ao Tribunal de Sucessões e ela não apresentou nenhum documento. O julgamento durou menos de 10 minutos, já que o juiz registrou os fatos e concedeu ao espólio metade da propriedade. Eles vão nomear 3 advogados para determinar como a propriedade será vendida e ela vai perder a casa e, pela primeira vez em sua vida miserável, enfrentar as consequências de suas ações. Eu serei a babaca se desconvidar minha cunhada que está apaixonada pelo meu marido? Meu marido, 33, e eu nos conhecemos em um lodge de esqui há 9 anos. Eu estava com minha filha pequena e uma amiga com seu filho. Meu marido estava com seus 2 irmãos e 3 irmãs e alguns amigos. Houve uma competição de canto e ambos fomos incentivados por nossos amigos a participar. As faíscas voaram durante o nosso dueto e o resto é história. Voltando ao nosso primeiro encontro. Foi a primeira vez que percebi o comportamento perturbador de Tina. Depois da competição de canto, ele e eu fomos para o café para conversar. Sua irmã do meio, Tina, que foi adotada ao nascer, veio até nós furiosamente e exigiu que ele voltasse para o grupo dela. Ela nunca olhou para mim e resmungou quando ele a recusou. Ela saiu correndo chorando e aparentemente pegou os cartões-chave do quarto de sua irmã e os trancou para fora, então eles tiveram que ficar com os amigos no quarto deles. Avançando para quando compramos uma casa juntos. Tivemos uma festa de inauguração e convidamos a família e amigos próximos. Tina apareceu com uma roupa de balada sexy. Ela me ignorou o tempo todo e ficou pendurada no meu marido, namorado na época. Ela ficava relembrando histórias deles quando eram pequenos e como eram próximos. Ela o beijava na bochecha, o abraçava e tocava o braço dele quando ria. Ele estava visivelmente desconfortável, então eu me meti. A princípio, eu pensei que ela tinha uma queda por ele, mas a maneira como ela agia parecia que ela era namorada e não eu. Ela estava indo por aí lembrando-a dizendo a todos que ele costumava dizer que nunca queria ter filhos, mas agora está agindo como pai para minha filha. Uma das minhas amigas disse que achava Tina estranha por falar sobre como as fotos dele como modelo eram quentes quando ele fazia trabalhos de impressão na faculdade, e que sua foto favorita era deles em uma praia no Havaí durante uma viagem de família há alguns anos. A coisa mais bizarra que ela contou a algumas pessoas foi que ele nunca havia namorado uma mulher de cor antes e agora, de repente, ele está apaixonado. Isso é estranho para mim, porque ela é mestiça, então não entendo por que isso a incomodaria, a menos que ela esteja com ciúmes de mim porque gostaria de ser eu. Depois as coisas pioraram no final da noite, quando ele se ajoelhou e me pediu em casamento. Ela começou a chorar e correu para o banheiro. O pai deles foi verificar como ela estava e depois a levou para casa. Eu sabia exatamente por que ela estava chateada, mas meu marido sempre relacionava o comportamento dela ao ciúme, porque ela nunca teve relacionamentos saudáveis.
Depois dessa birra, ela não compareceu ao nosso casamento, chá de bebê, festas de aniversário de nossos filhos e outros eventos familiares que nós comparecemos. Eu não tinha problema em convidá-la porque sabia que ela não iria aparecer. Ela teve algum tipo de colapso mental e esteve em tratamento intermitente por anos. Agora, tenho que dizer que desejo apenas o melhor para ela e não sei que tipo de problemas ela está enfrentando, mas não quero que ela perturbe nossa paz. Atualmente, estou grávida e nosso chá de bebê será no final deste mês. Estou fazendo isso alguns meses antes porque estou em risco de entrar em trabalho de parto prematuro, como aconteceu com meus outros 2 filhos. Minha sogra ligou para confirmar a presença e disse que Tina estaria indo com eles e se seria ok se ela trouxesse o novo namorado. Fiquei surpresa porque não a vimos por anos, mas estava apreensiva em concordar. Eventualmente, concordei e esperava que ela resolvesse o que a estava perturbando tanto quando estava perto da minha família. Bem, levou apenas 24 horas para ela começar com suas bobagens. Ela enviou mensagens de texto para o meu marido às 3 horas da manhã, dizendo como ela se sentia em relação à nossa família. Primeiro, ela começou dizendo o quanto sentia falta de quando eles eram próximos e como eu cheguei e destruí o relacionamento deles, quando eu mal disse 50 palavras a ela em 9 anos. Ela perguntou se ele estava feliz com a vida dele, porque ele costumava dizer que nunca queria ter filhos ou se casar. Ela então perguntou se ele pensava nela durante todo esse tempo e se ele poderia encontrá-la antes do chá de bebê e conversar sozinho, cara a cara. Isso foi a gota d'água para mim. Perguntei ao meu marido se ele sabia que ela estava apaixonada por ele e ele apenas encolheu os ombros e disse que não duvidava da minha teoria. Aparentemente, quando ela tinha 11 anos, ela perguntou se eles poderiam se aconchegar e se beijar, e ele disse não. Ele admite que o comportamento dela desde então sempre foi estranho e dramático, mas ele não lhe deu muita atenção porque havia muitos irmãos e todos saíam juntos o tempo todo. Perguntei a ele se ele poderia desconvidá-la e a esse novo namorado, porque acho que ela vai trazer drama para o nosso chá de bebê. Ele disse que quer conversar com os pais primeiro para ver em que estado ela tem estado, mas eu sei no fundo do meu coração que ela está pronta para arruinar nosso dia com suas encenações. Então, sou insensível por querer desconvidá-la do chá de bebê? Edição. Para aqueles que estão se perguntando se algo íntimo já aconteceu entre eles, a resposta é não. Tenho 100% de certeza disso. Ele tem um total de 3 irmãos adotados, 2 mulheres e um homem. Ele os vê como irmãos de sangue porque os 3 foram adotados ao nascer. Ele é o segundo mais jovem, e eles estão todos a 1 a 4 anos de diferença um do outro, então ele os considera irmãos. Ele disse que escolhe ignorá-la porque ela sempre foi dramática. Ele sempre se preocupa com a segurança física dela porque ela sofre de depressão pelo tempo que ele pode se lembrar, então ele tenta lidar com as coisas com gentileza. Ele não se opõe a desconvidá-la, mas quer saber o que seus pais acham do estado mental dela e se ela pode se comportar. Atualização. Esta provavelmente será minha última atualização, já que meu marido e eu decidimos que precisamos nos afastar completamente do drama-trauma da minha cunhada para que possamos nos concentrar em ter uma gravidez saudável e uma vida familiar. Tenho um compromisso com um perinatologista, um médico pré-natal de alto risco, amanhã de manhã para verificar o bebê. Obrigada a todos que estavam preocupados comigo e com o bebê. Então, eu nem sei por onde começar, então peço desculpas se esta atualização parecer confusa. Também tenho que apontar para a pessoa que passou pelo meu histórico de comentários. Troquei os números, gêneros e detalhes do evento para não ser facilmente identificada na vida real. Tenho uma licença profissional, então, se alguém me reconhecer e achar que estou sendo antiética devido à natureza do post, evitei certas expressões por causa do meu trabalho, posso ser chamada para uma revisão, o que eu gostaria muito de evitar, então peço desculpas por não poder ser 100% verdadeira com todos os detalhes. Tentei manter as informações mais importantes o mais factuais possível. Meu marido correu para casa porque Tina encheu o telefone dele de mensagens de texto e ligações. Agora, meu marido sempre me envia mensagens de texto ou me liga na pausa para o almoço para verificar como estou, mesmo antes da gravidez, então eu sabia que algo estava errado quando ele não fez isso. Como ele a deixou em visto, ela começou a ligar e enviar uma enxurrada de mensagens de texto injustificadas e degradantes sobre mim e nossos filhos, basicamente Tina sendo Tina. Ele não consultou comigo, mas enviou a ela um longo parágrafo, que ele me mostrou quando chegou em casa, basicamente a repreendendo e dizendo que preferia nunca mais falar com ela do que ouvi-la falar mal da nossa família.
Ele disse a ela que ela nunca seria convidada para nenhuma das nossas festas de família e que ela precisava se internar novamente no hospital se achasse que o relacionamento de irmãos deles era mais próximo do que realmente era. Ele terminou dizendo que informaria à família o motivo de ela ter sido desconvidada e que esperava que ela estivesse vendo um terapeuta ou encontrasse um imediatamente. Não estou surpresa com a resposta dele, porque as coisas que ela disse o levaram a esse ponto de ruptura. Acho que a pior coisa que ela disse foi que meus 2 abortos espontâneos anos atrás, que teriam sido nosso primeiro filho juntos, foram causados porque nós 2 não deveríamos estar juntos e que meu corpo nem sequer conseguia levar meus filhos até o fim da gestação, partos com 32 e 33 semanas. Eu esperava que ela trouxesse algo assim à tona, mas pude perceber que isso realmente o machucou, e é por isso que ele não a poupou. Ele então a bloqueou e me disse que está mudando nossos números de telefone. Ele ligou para os pais dele e a irmã mais velha biológica, com quem ele tem um relacionamento próximo, e explicou a eles por que ela nunca seria permitida em nossa casa. Ele compartilhou todas as trocas de mensagens de texto deles, e eles ficaram chocados. Ele pediu a eles que não compartilhassem nosso endereço e que, quando trocássemos para novos números, eles nos asseguraram que nenhum deles compartilhou essa informação com ela, porque ela realmente pediu a agenda de trabalho dele e mencionou que viria dirigindo um dia antes para surpreendê-lo. Meu sogro foi o que mais falou, e eu entendo. É a filhinha dele, mas ele não tinha compartilhado muitas informações antecipadamente com ninguém além de sua esposa. Ele disse que sempre soube que ela tinha uma pequena paixão por ele, mas depois do acesso de raiva dela na nossa festa de inauguração anos atrás, eles tiveram uma conversa sobre o comportamento dela e ela disse a ele que estava mantendo um diário sobre ele desde a adolescência. Ela explicou que era para processar suas emoções e desafiar pensamentos negativos. Tudo o que ouvi foi que ela escrevia sobre ele por anos. Então, há vários diários em casa deles, provavelmente reforçando suas crenças. Aparentemente, ela só se afastou do meu marido porque meu sogro a manteve sob controle e conseguiu que ela fosse hospitalizada várias vezes por ser uma ameaça a si mesma. Não sei se todos os problemas dela decorrem do amor não correspondido por ele. Digitar isso só me deixou nauseada, mas espero que ela obtenha a ajuda que precisa desesperadamente. Ele pediu que falassem com ela sobre sua última mensagem, mas que não queremos saber o resultado. Eles nos disseram que lidariam com ela e pediram desculpas por pensar que ela tinha resolvido seus problemas. Meus sogros são santos, e eu agradeci por eles acreditarem em nós e mantê-la afastada por todos esses anos. Felizmente, ela está morando com eles atualmente por causa de seus problemas, então eles vão conversar com ela amanhã de manhã. A irmã biológica me ligou quando desligamos o telefone com os sogros. Ela me disse que estava realmente arrependida porque foi ela quem apresentou o novo namorado para Tina e sugeriu que ela o mostrasse no chá de bebê, mas admitiu que eles estavam namorando há apenas umas 2 semanas. Ela disse que enviou as mensagens de texto que Tina enviou ao meu marido para ela e o namorado, porque ele é um dos melhores amigos dela e ela queria protegê-lo, então tenho quase certeza de que eles provavelmente não estão mais juntos. Estou um pouco nervosa sobre como Tina lidará com 2 rejeições tão próximas uma da outra. As 2 irmãs não são tão próximas, e ela ficou visivelmente enojada ao descobrir que sua irmã estava apaixonada pelo irmão o tempo todo. Ela tem uma teoria, porém. Ela acha que começou com o irmão biológico mais velho, Shane, porque, quando Tina era pequena, ela o seguia o tempo todo. Ele é mais velho, então ele foi estudar no exterior. Tina tinha cerca de 10 anos, e então ele se mudou permanentemente para a Europa. Parece que a paixão se transferiu para o meu marido quando Shane saiu. Shane não voltou aos Estados Unidos desde que se formou no ensino médio, e ninguém realmente tem contato com ele, então ela disse que não pode ligar e perguntar a ele sobre isso. Tenho que admitir que estou um pouco curiosa e gostaria de ouvir o que Shane teria a dizer, mas vou descansar sabendo que nosso envolvimento nessa situação está encerrado. Alguém apontou que Tina é potencialmente perigosa e poderia me machucar a mim ou a nossos filhos, e isso realmente me assustou. Meu marido vai atualizar nosso sistema de alarme e comprar mais câmeras. Eu não trabalho no verão e provavelmente estarei de repouso na cama quando precisar voltar ao trabalho, então ele queria garantir que as crianças e eu estivéssemos seguros quando ele estivesse fora de casa. Esqueci de mencionar que moramos a cerca de 5 horas de distância, então ela realmente teria que fazer um grande esforço para aparecer aqui se de alguma forma descobrisse onde vivemos. Então é isso, basicamente. Esta provavelmente será minha única atualização. Também quero apontar para aqueles que acham que meu marido foi íntimo com ela em algum momento para causar seu comportamento errático. Se fosse o caso, ela teria adorado jogar isso na minha cara repetidas vezes.
Além disso, um homem culpado teria tentado silenciá-la há muito tempo para me impedir de descobrir. Você não precisa confiar nele, mas eu confio. Obrigado novamente por todas as contribuições úteis. Estou me sentindo um pouco mais tranquila e mal posso esperar para ver nossos amigos e familiares mais próximos no nosso chá de bebê. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite, pessoal.